Olá pessoas, tudo bem com vocês? Vamos conhecer um pouquinho do pensamento de Claude Lévi-Strauss, um antropólogo fundamental para a gente entender a formação da cultura. Antes da gente falar do Lévi-Strauss em si, é importante a gente entender um pouco da escola filosófica na qual o Claude Lévi-Strauss está inserido. Ele pode ser considerado um estruturalista. E o que é o estruturalismo? É uma ideia que, nos termos de Piaget, vai entender o mundo como uma relação de objetos, de coisas que existem e de conceitos, coisas que estão na nossa cabeça, que vão estar conectados, relacionados e que se autorregulam. Esse conceito da psicologia genética e também, como a gente vai ver já da linguística, vai ser explodido para todas as outras ciências. Então, o jargão, o termo estrutura, vai estar presente no discurso e na formação categórica de diversas ciências. Porém, nas ciências humanas, que é o nosso foco aqui, essa leitura do estruturalismo é fundamental. Vamos olhar. É uma atitude que compreende o eu e a história como produtos de relações que não são livres do eu. Então eu tenho uma relação entre o eu, o indivíduo, e a história. E nesse aspecto do estruturalismo, o indivíduo ele é menor do que a história. A história vai ser mais relevante para a formação do indivíduo do que o indivíduo em relação à história. Tudo bem? Então as estruturas vão conformar o indivíduo. Bom, e essas estruturas, elas têm quais características? As estruturas, elas são inconscientes, portanto, nós não temos assim, olha a estrutura passando lá, nós não sabemos onde elas estão e como elas nos constituem conscientemente. As estruturas, elas são onipresentes, ou seja, dentro do arranjo social, que é a nossa leitura aqui, elas vão estar em todo lugar, tá? E elas são profundas, elas não são fáceis, mesmo quando a gente procura, elas não são exatamente fáceis de achar. Então a gente vai ter que escavar, a gente vai ter que estudar muito para conseguir entender e identificar quais são essas estruturas sociais. Então nesse aspecto social, digamos assim, né, a estrutura, o estruturalismo, ele vai ser o oposto do existencialismo, que a gente já estudou, por exemplo, lá com o Sartre, né, que vai falar que o homem é condenado a ser livre. Aqui está ao contrário, o homem ele não tem a liberdade, as estruturas serão maiores do que o homem. E aí alguns nomes ligados à noção do existencialismo. O Lacan, ele vai estar pensando nos condicionamentos da estrutura da mente, lá na área da psicanálise, por exemplo, né? O Althusser, ele está estudando a estrutura das transformações sociais, herança ali no pensamento marxista, mas ele está entendendo quais são os condicionantes estruturais das transformações sociais. O Foucault, que a gente vai estudar aqui, ele está falando da estrutura da história, principalmente da cultura. E o Lévi-Strauss, que é o objeto da nossa aula de hoje, ele está falando da estrutura da cultura, basicamente. Como é que a gente vai formar as relações culturais a partir dos indivíduos. Então é muito importante, pessoas, a gente ter aqui o primeiro texto considerado estruturalista. Ele vai ser do Ferdinand Saussure, de 1916, ele é o pai do estruturalismo. Só que ele está falando de um estruturalismo ligado à área da linguística, né? Ele que vai falar do significante, do significado, de como é que a linguagem conforma o surgimento do ser, ok? Então a linguagem tem uma relação com a formação do que nós somos. É isso que o Saussure está falando lá na área da linguística. E essas noções aqui da linguística vão estar espelhadas aqui no Lévi-Strauss e também nos outros caras que a gente falou antes. Posto isso, pessoas, a gente consegue começar a conversar sobre a obra de Claude Lévi-Strauss. A gente vai falar um pouquinho sobre o livro As Estruturas Elementares do Parentesco, de 1949. Nesse livro ele tem algumas perguntas fundamentais que já foram respondidas ou tentaram responder desde a antiguidade, né? A gente pode pensar aqui no Aristóteles, no Platão, né? Como como se forma a família e como se forma a sociedade. Essa é a pergunta fundamental desse livro, né? Como é que se formam, portanto, as relações de parentesco, família, né? E depois a sociedade, né? Quais são as estruturas elementares dessa relação, né? Ele vai falar que é possível a gente responder essas perguntas por dois vieses.
por um viés natural, onde nós temos uma parte que explica essa relação, que é biológica e universal. Então nós temos um impulso sexual, por exemplo, que faz a gente procriar, isso tem que estar na conta, né? Mas nós também temos um componente social, uma determinação cultural, que, como ele vai estudar profundamente, é baseada em normas, é baseada em algumas regras. Bom, o Levi-Strauss ele vai pelo mundo afora estudando diversas culturas para fazer essa obra aqui. Ele tem um conhecimento etnográfico muito grande. E a partir desses estudos culturalistas, ele vai perceber o seguinte, né? Todas as sociedades possuem algum regramento para a questão da relação sexual entre pessoas consanguíneas, entre pessoas da mesma família. Todas as sociedades têm algum tipo de regramento. Ele chama isso de tabu do incesto. E o que ele vai perceber? Ele vai perceber que todas as sociedades oferecem essas normas como limitações das relações sexuais entre as pessoas, né? Essas relações que são baseadas naquele desejo biológico, então, natural, da vertente natural da explicação. Nesse ponto, ele está dizendo, então, que a parte cultural da existência humana é maior do que a parte biológica. Ou seja, a nossa parte cultural, social, no caso da nossa espécie, supera os nossos determinantes biológicos. Isso é um passo muito importante, é uma coisa fundamental para nos entendermos enquanto humanos, diferente dos outros bichinhos. Bom, e aí ele vai adiante. Como eu tenho esse determinante cultural como algo maior que o biológico, natural, ele vai tentar entender um pouquinho mais dessa parte cultural. E vai perceber como é que se regula, como é que funciona essas regras culturais. As regras do parentesco, do que é considerado parente, portanto eu não posso ter relações sexuais, são, de acordo com eles, semelhantes às regras estruturais lá da linguística, pois são eminentemente sociais. Tanto a fala quanto as regras de construção dessas relações se darão no campo social. Os estudos dele, que vai englobar aí diversas sociedades, né, consideradas mais simples, né, justamente para a gente tentar entender essas relações de uma maneira total, né, de uma maneira dessas sociedades mais simples até a nossa sociedade mais complexa, ele vai pensar mais ou menos assim, vai perceber isso acontecendo entre a sociedade. As mulheres vão circular entre uma cultura e outra cultura, entre uma sociedade e outra sociedade, como palavras circulam na troca linguística. A mulher tem um papel fundamental nisso, porque, claro, a gente está falando aqui da formação das famílias, a gente está falando aqui da formação posterior da sociedade, né, da complexificação das relações familiares. E as mulheres têm esse papel no sentido de que, enfim, geram o bebê humano, né? Então, simbolicamente, biologicamente, elas carregam essa capacidade. Essas regras, então, podem ser entendidas desse modo aqui, ó. Quando, por exemplo, a tribo A perdeu a guerra para a tribo B, né? Uma mulher da tribo A, ela é oferecida à tribo B. Então, aquela derrotada oferece uma mulher para a tribo B. Essa ida, ela tem um significado simbólico, quase que linguístico, mas também no sentido de parentesco. É como se a tribo perdedora estivesse dizendo para a ganhadora, ó, eu compartilho com você o que me deu a vida, o que faz sentido para mim, o que está na base da minha existência. E porque ao fazer isso eu reconheço que você pode continuar existindo. Então o peso dessa operação tem um peso simbólico, cultural tão grande que vai fazer com que essas duas tribos então inimigas estabeleçam uma relação de sintonia. Quando se estabelece essa relação de sintonia entre
tribos que eram opostas, brigavam, estavam guerreando, eu tenho uma complexificação. Opa, agora mais pessoas estão vivendo juntas. Então eu tenho aqui vamos pensar como se fosse uma família e uma outra família que vão se unir nessa relação de entendimento recíproco mediado pela estrutura linguística, mas também por uma estrutura, uma regra de parentesco. Essa mulher saiu da A e foi para B porque a regra diz que uma vez que se perde a guerra, você tem que fazer isso. Mas isso conspira e isso cria uma conexão entre esses dois grupos menores que passam a ser unidos e formar um grupo maior. Isso vai complexificar as relações humanas. Essa gramática da relação de parentesco, então, que vai se estabelecer a partir dessas regras, estou dando só um exemplo aqui, vão favorecer a noção do intercâmbio, da troca, vão favorecer as noções de cooperação em detrimento das relações de oposição, das relações de conflito. Então, ao longo da sua obra, o Lévi-Strauss ele vai entendendo e mostrando para a gente que a exogamia é um regramento social de uma característica natural. Então, assim, eu passo a ser exogâmico, ou seja, buscar relações sexuais com pessoas distantes do meu seio familiar, porque isso se coloca enquanto uma regra social do que eu tenho que fazer. Porque, naturalmente, a exogamia não existe necessariamente, né? Ela não advém do conhecimento sobre problemas de consanguinidade. De fato, em alguns casos, se as relações sexuais são de pessoas muito próximas, a gente tem alguns problemas genéticos, né? Pode ter problemas genéticos na formação da prole. Mas há sociedades que, mesmo evidencialmente vivendo isso, mantêm o casamento consanguíneo próximo. Então, isso não é um fator que explica a exogamia. A exogamia não existe, pois a convivência anula desejos, né? Havia uma vertente de que se as pessoas convivem muito, isso anula os desejos sexuais. A gente sabe que até, infelizmente, isso não é verdade, dados casos de abuso sexual que a gente tem até hoje, né? Então, não é isso que explica a exogamia. A exogamia não existe por desejo do diferente, né? Então, assim, eu preciso então me relacionar com pessoas diferentes e então não me relacionarei com as pessoas da minha família, né? Eu gosto mais do diferente, não desejo o que é o igual aqui. Essas não são razões da exogamia. A exogamia vai se colocar, de acordo com Lévi-Strauss, enquanto um regramento social que vai organizar as estruturas do parentesco, que vai organizar essa relação inicial do pequeno grupo da família, de modo que esse grupo, que essa família possa criar laços sociais cada vez mais amplos, o que vai levar também à construção das estruturas sociais complexas. Beleza, gente? Muito obrigado, um abraço e até mais.